Alô, alô, boa noite. Obrigado a presença dos senhores aí, sabe? E vamos dar início, né? Os trabalhos, sabe? Da reunião ordinária municipal de Rio Acima, 7 de novembro de 2022. Antes de começar os trabalhos, eu queria parabenizar o vereador Oswaldo, sabe? Desculpa, o Panelas, entendeu? Pelo mais um ano de vida, sabe? Vamos cantar um parabéns para ele, gente? Vão? Onde vai ser o churrasco, Ricardo? Onde vai ser o churrasco? Ô, Ricardo, em nome da casa, os vereadores, tá? Desejo você muita felicidade, saúde, tá? Para você e sua família, ok? Ok? Vamos lá? Primeiro chamado nominal para comprovação de presidente dos senhores vereadores, feita pelo secretário. Senhoras e senhores, vereadores presentes, boa noite. Altair de Moraes, Elvio Rodrigues da Cruz, Ivanildo Adriano Rocha, Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, Oderaldo Ribeiro dos Santos, Oswaldo Eduardo da Silva, Raiane Bárbara da Silva, Ricardo Henrique Vieira, Vandeci das Dores. E, continuando aqui, né, a do expediente, a leitura bíblica feita pelo vereador Altair de Moraes.
transportes terceirizados e contratados do município, estabelece obrigatoriedade do uso de sistema de rastreamento nesses veículos. Artigo 1. Do 1º e 2º da Lei do 1627, 3 de dezembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1. Os veículos próprios, locados, prestador de serviço, transporte de veículos de disposição das secretarias e gabinetes, de qualquer título ou máquina alocada para execução de obras contratadas em parceria com a municipalidade ou qualquer tipo de veículos que possam ser disponibilizados a serviço público, deverão conter identificação oficial adotada pelo município. Artigo 2. Os veículos oficiais próprios de veículos locados à disposição das secretarias do gabinete, veículos contratados, prestador de serviço à disposição do município ou qualquer forma deverão dispor o dispositivo de rastreamento. Aos dados relativos do uso desses veículos deverão ser a data de publicidade na forma do artigo 8 da Lei Federal número 12.527 de 2011. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Acima, 1 de novembro de 2022. Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, vereador. Justificativa. Este projeto tem por objetivo garantir adequados veículos oficiais que sejam vinculados próprios locados a serviços de municipalidade e garantir à sociedade o acesso a informações sobre a utilização desses bens por parte do poder público. Ok. Eu coloco, né, o projeto de lei número 3122, de autoria do vereador Luiz Mendes, que altera a lei número 1627/2019, identificação do veículo prestador de serviço e contratação de contratados pelo município. Eu coloco em votação os vereadores que estiverem a favor da aceitação, que podem sentar, são contra que se levantam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, peço a palavra. Desculpa que eu não pedi a palavra antes. Só para ressaltar, né, que essa lei ela já existe no nosso município. É uma legislação que prevê a identificação de todos os veículos que são prestadores de serviço de transporte no nosso município. E algo que, quando a gente observa, né, foi há pouco tempo que começaram a identificar esses veículos. E, inclusive, alguns deles, principalmente os que estão a serviço dos gabinetes, ainda não estão identificados, descumprindo essa lei específica do nosso município. E, aproveitando, né, que em outros municípios já existe essa obrigatoriedade de serem instalados rastreadores nesses veículos, em todos os veículos que prestam serviço ao município, isso é extremamente importante, né? Porque aí a gente evita que funcionário de secretaria fique passeando no final de semana com o veículo, né? Que outras autoridades vão passear na praia, ou outras questões que, inclusive, recentemente recebi mais uma denúncia, né? E, infelizmente, eu não consegui chegar no local a tempo, mas iríamos conseguir pegar em flagrante uma autoridade do município, mais uma vez, com um veículo locado, né, para servir ao gabinete e em Nova Lima, em questão particular. É muito triste, né, a gente ver a falta de respeito com a coisa pública, com o dinheiro público, porque, afinal de contas, como eu sempre digo, quem não respeita uma quantia mínima, né, que é o aluguel de um carro, imagina, né, que se vai respeitar as grandes quantias do grande orçamento que nós temos aqui em Rio Acima. Então, espero que todos, né, possam ter essa visão também para a gente poder fiscalizar de uma forma mais efetiva o uso dos veículos no nosso município. Ok. Não tem palavra não, né? Ressalta-se que as proposições assim serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Legislação. Colocou. Já aceitou, né? Valeu, obrigado. Ressalta-se as proposições assim serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Legislação e redação final nos termos do artigo 77 do Regimento Interno para análise e omissão do parecer. Discussão e votação das proposições, requerimento e indicações. A única discussão e votação é o requerimento número 18 e 22 de Oderaldo Ribeiro. Requerimento 18/2022. Excelentíssimo vereador da Câmara Municipal de Rio Acima, o vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos, por atribuições regimentais legais, requer ao presidente soberano plenário, a Câmara Municipal, a apreciação e aprovação do requerimento do excelentíssimo prefeito municipal
e retorne com envios de cópias de empenho de nota de autorização e ordens de pagamento de forma a possibilitar a melhoria de ação fiscalizatória dessa casa. Ok. Eu coloco em votação, né, o requerimento, né, número 18/2022. Os vereadores que estiverem a favor do requerimento, que permaneçam sentados, só contra que se levantam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. A única discussão e votação, o requerimento 19/2022 do vereador Luiz Mendes. 19, desculpa. Requerimento 19/2022, ao excelentíssimo vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal. O vereador Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, nos termos regimentais, requer o senhor presidente, após ouvido soberano plenário, oficialize o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo cópia de meio digital do CD ou DVD dentro do prazo legal dos seguintes documentos e informações. Toda a documentação referente ao processo licitatório 0070 de 2021, do edital de contratos e projetos fiscalizatórios, notas fiscais pagas no momento em resposta a esse requerimento, entre outros documentos, bem como o documento relativo aditivo ao 0070 de 2021, ABC, e previsão do término caso a obra não tenha sido finalizada. Toda a documentação referente ao processo licitatório 0071 de 2021, desde o edital e contratos, projetos fiscalizatórios, fiscais paga no momento em resposta a esse requerimento, entre outros documentos, bem como documentação relativa ao aditivo 00071 de 2021 e previsão de término da obra que tenha sido finalizada. Toda a documentação referente ao processo licitatório 00124 de 2021, desde o edital de contratos e projetos de fiscalizações, notas fiscais pagas no momento em resposta a esse requerimento, entre outros documentos, bem como documento relativo aditivo ao 001-124 de 2021 e previsão do término caso a obra não tenha sido finalizada. Toda a documentação referente ao processo licitatório 0086 de 2022, desde o edital, contratos e projetos fiscalizatórios, fiscais pagas no momento em resposta a esse requerimento, entre outros documentos, bem como documentos relativos aditivos, se houver previsão e término caso a obra não tenha sido finalizada. Caso todas as informações tenham disponível no portal de transparência, requer que sejam indicados os endereços eletrônicos específicos de cada documento solicitado, tendo em vista não localizado através de recurso em busca do referido portal, que seja marcada a data e local do modo a ser realizada de consulta pessoalmente pelo vereador e equipe do termo do artigo 11 do parágrafo 10, inciso da Lei 12.527 de 2011. Justificativa. Fiscalização dos gastos públicos é uma das principais atribuições do Poder Legislativo Municipal. Nesse sentido, eu venho desempenhando minuciosamente a análise de documentação referente aos processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Rio Acima, contudo, venho encontrando dificuldade em acesso a informações através do site da Prefeitura, que não está disponibilizando informações de forma transparente ao cidadão em conformidade da Lei 12.527 de 2011. Ok. Peço a palavra, presidente. Só para reforçar o pedido, comandante. Esse requerimento, ele na realidade, ele praticamente repete um primeiro requerimento que nós já reportamos essa casa, foi votado aqui no plenário, aprovado, foi encaminhado para a Prefeitura e a resposta simplesmente foi que os dados estariam no portal da transparência. Eu já olhei o portal da transparência inúmeras vezes, né? Talvez eu não tenha uma competência técnica tão avançada assim para clicar lá no pesquisar e escrever, né? E achar o que eles dizem que está lá tão facilmente de tão fácil acesso. Já pedi outras pessoas para tentar achar também, ninguém localizou esses documentos como foi respondido pelo requerimento. Então agora, né, como eles não puderam me mandar a cópia no papel, eu solicitei a cópia via DVD, né? Se precisar, inclusive, eu mando o DVD, não tem problema. Eu compro e mando o DVD para eles gravarem nesse DVD para que eu possa ter acesso a essas informações. Por quê? Essas informações são extremamente importantes para que nós possamos, enquanto vereadores, verificar situações, denúncias que chegaram na Câmara, inclusive, né? Relatando situação de uma obra que começou aqui na cidade, encontraram uma rocha no meio do caminho, desviaram o caminho da obra, né? E essa obra não foi entregue da forma que está prevista no projeto. E isso a gente não consegue ter acesso ao projeto, não consegue ter acesso ao que foi feito, né? Parece que fizeram uma gambiarra na obra e ainda fizeram um aditivo. Então, mais uma vez, né, eu peço, se
né, eles não tiverem condição de gravar no DVD, eu quero ser convidado para chegar lá e olhar o papel, né? Eu gostaria, porque a própria lei de acesso à informação, uma lei federal, ela prevê essa possibilidade para qualquer cidadão. Então é por esse motivo que eu entro novamente com esse requerimento. Ok. Eu coloco em discussão e votação o requerimento, né? 19/2022, do vereador Luiz Mendes, né? Os vereadores que estiverem a favor do requerimento, que permaneçam sentados, sou contra que se levantam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. A única discussão e votação, o requerimento 21/2022, da vereadora Rayane aqui está 19, aqui, ó, 21. Ok, está certo. Continuando aqui, então, a única discussão, votação, o requerimento 20/2022 do vereador Luiz Mendes, são dois. Requerimento número 20 de 2022, ao excelentíssimo senhor vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal. O vereador Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, nos termos regimentais, requer ao senhor presidente, após ouvido soberano plenário, oficialize o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo as seguintes informações: situação de todos os prédios públicos municipais atual de condições de uso desse prédio. Justificativa: a localização dos números do imóvel do município, determinado em manutenção e utilização de imóveis de propriedade e municipalidade. Justificativa: atualmente os prédios públicos estão em estado de abandono pelo Poder do Executivo, enquanto os imóveis particulares estão sendo locados e trazendo ônus aos cofres públicos de forma desnecessária. Eu coloco em única discussão e votação o requerimento 20/2022, né, do vereador Mendes. Os vereadores que estiverem a favor do requerimento, que permaneçam sentados, que são contra, que se levanta. O requerimento foi aprovado por unanimidade. A única discussão e votação, o requerimento 21/2022, da vereadora Rayane Silva Luiz Mendes. Requerimento número 21 de 2022. Audiência pública, convocação do secretário municipal. Excelentíssimo vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, no uso de atribuições em conforme a previsão do artigo 25 da Lei Orgânica Municipal do município de Rio Acima, requerem a realização de audiência pública com convocação da secretária de Obras e secretário do Meio Ambiente do assuntos referente ao plano de contingência de defesa civil em ações referentes à previsão dos desastres de impacto de enchentes do nosso município. Solicita ainda uma audiência pública realizada até o dia 20 do mês de novembro de 2022, preferencialmente na quarta-feira, no horário noturno, para garantir a participação de popular, que seja dada ampla divulgação prévia da data do local e audiência para toda a comunidade. Eu coloco em única discussão e votação, né, o requerimento 21/2022 da vereadora Rayane Silva e do vereador Luiz Mendes. Os vereadores que estiverem a favor do requerimento, que permaneçam sentados, que são contra, que se levantam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloco nunca discussão e votação a indicação 125 de 2022 do vereador Altair de Moraes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador abaixo das atribuições legais e regimentais solicita ao presidente dessa casa, que coloca a prestação plenária, a indicação do senhor prefeito municipal Felipe Gonçalves Santos providenciar que refaçam a pavimentação da rua do Boqueirão em acesso à rua José Rodrigues, na Vila José João Duarte. Eu coloco em única discussão e votação a indicação, né, 125/2022 do vereador Altair de Moraes. Os vereadores que estiverem a favor da indicação, que permaneçam sentados, são contra, que se levantam. A indicação do vereador Altair de Moraes foi aprovada por unanimidade. A única discussão em votação, a indicação de número 126 do vereador Luiz Mendes. Excelentíssimo vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal. O vereador Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, nos termos regimentais, indica ao senhor presidente, após ouvido soberano plenário, oficialize o prefeito municipal, indicando a seguinte ação em prol da população de Rio Acima: que seja realizada intervenção urgente da rua Antônio Tomé, bairro Matinha, com a canalização e tratamento do esgoto lançado por parte baixa na rua, que atinge a área de mata, onde existe poços artesianos que abastecem a população residencial do Rio Acima 1, Rio Acima 2 e Rio Acima 3. Ok. Eu coloco em discussão e votação a indicação do 126 de 2022 do vereador Luiz Mendes. Os vereadores que tiverem a favor da indicação, que permaneçam sentados. Os que são contra, que se levantam. A indicação número 126 de 2022 do vereador Mendes foi aprovada por unanimidade. A única discussão e votação a indicação 127 de 2022 do vereador Luiz Mendes. Excelentíssimo senhor presidente,
Vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos. O vereador Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, nos termos regimentais, indica ao senhor presidente, após ouvido soberano plenário, oficialize o seu excelentíssimo prefeito municipal, indicando a seguinte em prol da população de Rio Acima: que seja realizada intervenção urgente nas ruas Vila Feliz, e que encontra num estado precário após a intervenção da própria prefeitura em inúmeros buracos, depressões das vias públicas em questão, causando danos a veículos e trazendo risco à vida dos pedestres. Solicita imediata sinalização das obras, principalmente buracos que trazem maior risco de queda. Eu coloco em única discussão e votação a indicação 127 de 2022 do vereador Luiz Mendes. Os vereadores que estiverem a favor da indicação, que permaneçam sentados, sou contra que se levanta. A indicação foi aprovada por unanimidade. A única discussão e votação a indicação número 128 de 2022 do vereador Luiz Mendes. Ao excelentíssimo vereador Oderaldo Ribeiro dos Santos, o vereador Luiz Augusto Mendes Machado de Souza, nos termos regimentais, indica ao senhor presidente que, após ouvido soberano plenário, oficialize o excelentíssimo prefeito municipal, indicando a seguinte ação em prol da população de Rio Acima: que seja confeccionados mapa turístico para distribuição de visitantes, instaladas placas e condições de pontos turísticos do nosso município em locais estratégicos. Eu coloco em discussão, né? Os vereadores que estiverem a favor da indicação, que permaneçam sentados, que são contra que se levantam. A indicação do vereador Oliveira foi aprovada por unanimidade. A única discussão e votação é a indicação 129 do vereador Oderaldo Ribeiro. Indicação 129 de 2022. O vereador que subscreve os termos regimentais indica ao presidente da Câmara, após ouvido soberano plenário, que oficie o excelentíssimo prefeito municipal que disponibilize uma impressora para o Centro de Reabilitação da Fisioterapia. Eu coloco em discussão e votação a indicação 129, né, 2022, do vereador Oderaldo. Os vereadores que estiverem a favor, que permaneçam sentados, são contra que se levantam. Foi aprovado por unanimidade. Parece bobice essa indicação minha, mas notório que quando a pessoa faz as vacinas, né, e precisa algumas empresas estão pedindo, inclusive o pronto-socorro está pedindo que você leve, que você foi vacinado, né? E lá eles não estão dando porque não tem impressora no setor. Eu acho que seria importante essas impressoras para não só as vacinas, os outros documentos que fazem falta lá no setor. Pela ordem, presidente. Aproveitar aqui, eu não sei se essa demanda já foi resolvida, mas o Conselho Tutelar precisava do mesmo serviço, principalmente porque quando chega algum caso no Conselho Tutelar e precisa ser impresso algum documento, eles precisam ir até a prefeitura. Eles precisam ir até a prefeitura. E aí a pessoa que retira a impressão não é uma pessoa do Conselho Tutelar, e isso são documentos sigilosos. Então, como que você vai colocar a situação de uma criança, não falando da competência aqui de cada pessoa, mas é o Conselho Tutelar que deve ter acesso a esses documentos. Fica muito complicado até o deslocamento da pessoa do Conselho Tutelar, da prefeitura, da ação social ou de qualquer órgão que seja pela rua, porque se esse documento é furtado, a situação da criança e adolescente é exposta. Então, não sei se isso já foi resolvido, mas também é necessário esse equipamento para vários outros órgãos que estão atuando na cidade. Eu faço essa pergunta ao Crediane. A gente pode, assim, na minha indicação, colocar uma dentro da Rayane, também, em vez de ser duas impressoras, uma para fisioterapia, outra lá para... Onde é que é? No CRA, né? No Conselho Tutelar? Pode? Então, falou, tá bom, vereador? A única discussão e votação é a indicação 130 de 2022 do vereador Oderaldo Ribeiro. Indicação 130. O vereador que subscreve os termos regimentais indica ao presidente da Câmara, após ouvido soberano plenário, oficia ao excelentíssimo prefeito municipal que avalie a possibilidade de disponibilizar a concessão de um terreno para construção de um depósito para o senhor Marcos de Oliveira Vargas, CPF 905-325-20610, identidade MG6 767-742, próxima a ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Eu coloco aí com discussão e votação a indicação. Os vereadores que estiverem a favor da indicação, que venham sentados. Só que se levanta. Quem pediu a palavra? Só deixar claro aqui que eu não vou estar contra a indicação, mas da forma que ela entrou. Até porque a gente já conversou pessoalmente sobre isso. A gente tem um problema enorme na cidade com terrenos que são passados, comodados que são dados dentro da prefeitura sem ciência da gente. Solicitamos também nessa gestão
os terrenos que é do município, alguns não vieram. Então, a gente ainda tem a comissão que é para analisar isso. Um último projeto que teve de concessão demorou bastante, porque demorou a prefeitura achar um documento. Esse terreno onde que está alocado lá, já tem uma empresa lá que, desde a sua gestão, o Oswaldo é ciente disso. Nós estamos solicitando documentações, não foram nos passados, e a empresa continua lá. Então, se vai através da indicação, vai várias indicações dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando solicita concessão para qualquer empresa que seja. Porque eu sou daquela situação, se é para um, é para todos. Do mesmo direito que ele tem, todos também vão ter através de um CNPJ. Eu acho que a gente tem que ir devagar um pouquinho nessa indicação. Pela ordem, senhor presidente. Ok. Eu reitero aqui a opinião do vereador Ricardo e gostaria de deixar claro que, geralmente, quando existe a possibilidade de concessão que não seja para associação, que é para particular, é feito por meio de um chamamento público para as empresas participarem. Então, também não vou votar contra a indicação, porque a gente quer fomentar o município, quer fazer com que as pessoas do município tenham oportunidade de empregar também outras pessoas, mas também acho muito delicado a gente indicar a pessoa, até porque, senão, todos os dias os vereadores vão receber esse tipo de solicitação que acaba virando pessoal. Então, eu acho que a nossa indicação poderia ser no sentido da prefeitura fazer o levantamento desses terrenos, inclusive, aqui, fazendo um adendo à indicação do vereador Mendes, dos imóveis públicos que hoje estão inutilizados ou subutilizados, e através desse levantamento fazer um chamamento público para dar oportunidade para todos. Ser invadido também, né? Inclusive para evitar esse tipo de situação. Então, também não vou votar contra, mas acredito que isso tem que ser feito de maneira democrática e não pessoal. Pela ordem, senhor presidente. Tá ligado. Boa noite, senhoras e senhores. Eu reitero as palavras dos dois, tá? Que é super delicado, porque não é um trabalho do vereador fazer um tipo de indicação dessa. Porque isso aí tem que vir do prefeito, da autonomia do prefeito, mandar o projeto para a gente analisar, para a gente fiscalizar, fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar, que para a gente dar uma concessão, a gente tem que fiscalizar, tem que ver qual aprofundar dentro igual foi feito dessa associação dos catadores. Você vê que o rapaz ficou até com raiva, assim, ficou meio chateado, que estava demorando, mas para isso a comissão teve que trabalhar em cima, teve que ver a documentação, se tinha documentação ou não. A documentação tinha perdido com a enchente, mas eles foram lá e buscaram o copo e mandou para a comissão analisar e poder fazer. Então, é o que eu estou falando. Eu já até havia conversar com o Marquinhos, que veio falar comigo, eu falei, olha, nós vamos olhar, vamos conversar, porque isso não é autonomia do vereador. Já pensou? Se todo mundo vem no vereador pedir para indicar terreno, como é que nós vamos arrumar? O direito de um é de todos. Então, quebra as pernas de todo mundo. Eu acho que não é por aí. Com todo respeito, tá, gente? Mas não é por aí, não. Então, eu já falo diferente. Eu não voto a favor. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Vamos? Eu concordo com todos os apontamentos que foram feitos aqui pelos nobres vereadores e a vereadora. Inclusive, a comissão tem trabalhado, né, solicitando à prefeitura os documentos necessários para que a gente possa emitir o parecer quanto aos logadores públicos, para a gente ver se, de fato, né, aquele parcelamento de solo ali está regularizado. Alguns vereadores, infelizmente, não entendem isso aí, né, essa tramitação necessária. Principalmente com essa questão da enchente que teve, né, perdeu-se muito documento. Então, há uma morosidade, né, é demorado realmente para se obter essa documentação. Inclusive, tem dois projetos aqui de logador público, que as pessoas querem uma celeridade, só que o trabalho da comissão está sendo feito. Aí eu peço até que os vereadores entendam que realmente há uma dificuldade, até mesmo para se obter essa documentação. Nós tivemos enchente, tivemos uma série de fatores que pesam contra. Então eu peço um pouco de calma, tá? Eu acho que tem muitas falácias, principalmente em rede social, e o vereador tem que entender que ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade que tem que ter o respeito e passar o respeito para os demais também, e entender o papel da comissão, certo? E eu sugiro, o nobre vereador, nobre presidente, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa e diante de todos os apontamentos muito coerentes que tiveram aqui nessa casa hoje, aqui pelos vereadores e vereadoras, que essa proposição fosse retirada e não colocasse para votação. Até mesmo para evitar um constrangimento, e que fosse discutido melhor com a prefeitura, para ver a possibilidade de fazer, mas de fazer algo democrático que possa contemplar também todos aqueles que tenham interesse, dentro, né, do que tange a lei. É só uma sugestão.
Pela ordem, senhor presidente. Vou reiterar mais um pouquinho, porque a gente vem acompanhando o caso já de mais tempo. Ele está locado lá no que é a ETA, que foi a ET, né? Que foi arrumado um pedaço para ele estar colocando ele lá. Nesse decorrer do tempo, o que ele aconteceu? Isso ele me passou para mim. Ele negociou, comprou um terreno na mão do São Marcos, lá da Bareda, comprou o terreno na mão do São Marcos, um terreno que o São Marcos já tinha vendido para o município. O terreno que o município comprou, segundo ele, o São Marcos vendeu para ele, rapaz, que começou até a construir, que o senhor sabe disso, né? Então, quer dizer, mais complicado fica. Como é que a pessoa vende o terreno 2 vezes? E aí, não é que foi até bom a gente ter buscado esse documento, que a gente sabe que justamente o terreno que estava lá começada a construção dele, que aí o prefeito foi e embargou, porque o terreno é do município, aí ele está entrando, pedindo, mas aí tem que ser autonomia, é o que eu volto a dizer, do executivo. E vindo aqui, nós vamos estudar, se o prefeito for arrumar para ele, ou alguma coisa, a gente vai analisar, vamos trabalhar em cima, para ver, mas nós não podemos, infelizmente, agir com o coração. Eu concordo com a indicação do Elbert, entendeu? Se vocês não opinarem, eu retiro o projeto, ok? Peço a palavra, senhor presidente. Só para pontuar também, presidente, os novos vereadores trouxeram, né, a questão aí, principalmente a Rayane falou sobre a questão do chamamento público que é necessário, e vários de nós vereadores já conversamos com o prefeito desde o início do mandato, solicitando que fosse feito esse chamamento público, porque tem inúmeras pessoas com o desejo de empreender aqui na nossa cidade, inúmeras empresas, microempresas, com o desejo de se instalarem aqui no nosso município, mas infelizmente até hoje nada avançou. Eu não sei se há um interesse maior por trás disso, eu não sei, sinceramente eu não sei. Estou lendo um livro, inclusive, com a indicação do professor Caio Campos, do Instituto Pleno, que ele fala exatamente sobre isso, que as pequenas cidades não se permite um empreendimento para manter a população escrava ali na mão da prefeitura, infelizmente. Eu não quero acreditar que seja isso que esteja acontecendo aqui no nosso município. Mas eu, particularmente, já trouxe 3 empresários para instalar empresas aqui, estão aguardando esse chamamento público, mas que não acontece de maneira alguma. E um detalhe importante, na semana passada, recebi algumas informações sobre legislações que existem no município, que permitem, inclusive, a prefeitura fazer essa tratativa de forma unilateral, sem o consentimento da Câmara. Vou levantar essa legislação para que a gente possa discutir sobre ela, para que nós não sejamos, deixados de lado num processo tão importante assim para a nossa cidade. Ok? Eu tenho um amigo que é dono da ACE, é uma fábrica de sorvete, que fornece para o Supernosso, Verde-Mar, uma potência. O cara tem 50 empregos. Está doido para vir para cima, até hoje não consegui nada. Pela ordem. Realmente isso é verídico, já aconteceu algumas vezes de ceder a concessão sem passar pela Câmara. Isso já teve, já aconteceu. Desculpa, ele me chamou aqui. Pode falar. Pode falar. Já falei. Então tá. Então vamos seguir, eu vou retirar o projeto, ok, gente? Tá, Claudiane? Vou continuar aqui. A única discussão e votação, a indicação do 131 de 2022 do vereador Elbert Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Elbert Rodrigues da Cruz, que subscreve nos termos regimentais, indica, após ouvido soberano plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação e tenha como finalidade a construção de um muro de contenção na Avenida Governador Israel Pinheiro, número 1010, bairro Jatobá. Eu coloco em votação, a indicação 131 do vereador Elbert. Os vereadores que tiverem a favor da indicação, que primeiro sentados, só contra que se levantam. A indicação foi aprovada por unanimidade. Única discussão e votação, a indicação 132 de 2022 do vereador Elbert Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Elbert Rodrigues da Cruz
que essa subscreve no termos regimentais, indica ao presidente da Câmara, após ouvido soberano plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. Esta, como indicação, tem como finalidade a construção de um muro de contenção na Rua 6, próximo ao número 35, em bifurcação com a Rua 10, no bairro Vila Duarte. Eu coloco no que foi votação de indicação, né? 132.022, do vereador Elbert. O vereador que estiver a favor dessa indicação, quem permanece sentado, só contra que se levanta. A indicação número 132, 2022, do vereador Elbert Rodrigues, foi aprovada por unanimidade. Terceira parte, disposições finais. Os oradores inscritos, vereador Luiz Augusto Mendes. Boa noite, senhoras e senhores, presentes aqui nesse recinto, pessoal que está nos assistindo pela internet. Eu faço uso dessa tribuna, primeiramente, para chamar a atenção em relação a uma questão extremamente importante para todos nós, enquanto munícipes. Nós estamos agora, essa noite, tendo uma chuvinha, né? A chuva está retornando. O tempo chuvoso, para nós que moramos aqui em Riacima e que temos muitas encostas, né? Muitas áreas com risco de alagamento, traz também muito medo, que é algo que é uma emoção básica, mas que não é algo tão interessante da gente ficar sentindo, né? Principalmente no horário noturno, como fomos surpreendidos no começo desse ano, né? Com uma enchente que acabou destruindo grande parte do nosso município. Então, hoje, né, apresentamos aqui e agradeço aos nobres vereadores pela aceitação do requerimento, né, que juntamente com a nobre vereadora Rayane apresentamos, para que seja feita uma audiência pública com a presença de alguns secretários municipais, para que possa ser esclarecido o chamado plano de contingência. Por quê? Não adianta ser apenas um plano se a gente não consegue executá-lo e se a gente não conhecer também. O plano de contingência é um plano elaborado pela Defesa Civil, onde ali ele vai trazer algumas atuações, né, algumas ações que serão implementadas para poder prevenir, para poder evitar, para poder mitigar as situações quando houver algum desastre, né, ou tentar evitar que o desastre aconteça. E por que eu estou falando aqui na tribuna? Porque você que está em casa nos assistindo, nós precisamos da sua presença aqui, para que essa audiência pública seja realmente uma audiência pública, né? Não seja apenas uma conversa entre os vereadores, que são logicamente o representante do povo, com os secretários, mas que as pessoas possam entender, compreender melhor e perceber que elas também têm responsabilidades nesse processo. Que, afinal de contas, nós temos aqui o leito do Rio das Velhas. Nós queremos que a Prefeitura faça uma intervenção imediata ali, urgente, né, para que seja feito um desassoreamento. Mas, se a população continuar jogando lixo dentro do rio, aí não adianta, né? Porque, afinal de contas, o leito do rio ele não é um grande lixão. Pelo contrário, tem que ser um local de vida, um local de beleza para o nosso município. Então, por isso, a gente precisa muito, principalmente os moradores aqui do bairro Matadouro, do bairro Bom Jardim, né, que foram tão afetados, que sabem, né, como é que essa situação é complicada. E, no mesmo sentido, né, que vai ao encontro das ações de defesa civil, o nobre vereador Elbert aqui acabou, inclusive, de fazer duas indicações de muros de contenção, que são outras ações também extremamente necessárias para que a gente evite desastres com a perda de vidas do nosso município. Agora, infelizmente, durante as nossas visitas às obras no município, e inclusive volto aqui a convidar os nobres vereadores a irem até os locais das obras para perceberem a situação. Muros de contenção sendo feitos com ferragem muito abaixo da necessária. Como eu disse, inclusive, no vídeo que eu gravei, eu não sou um engenheiro, uma pessoa, né, com capacidade técnica tão grande assim para poder falar assim, está errado. Não é? Mas, pelo que eu vi lá, pelo que eu tenho o mínimo de conhecimento em relação à construção civil, a ferragem que está sendo utilizada em alguns muros, ela está bem abaixo do necessário e possivelmente do projeto. E por isso eu ressalto a indicação que fiz, o requerimento que eu fiz, pedindo documentação referente às obras, que não está disponível no site, não está disponível no portal da transparência, um outro problema sério também que essa casa tem que tentar resolver, né, para que nós possamos realmente fazer o nosso trabalho enquanto vereadores, fiscalizar, né, e aproveito para dizer
Infelizmente, essa é a função do vereador, né? Fiscalizar. Algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, o sargento Mendes é chato, né? Fica só criticando, fica só batendo. Pessoal, quem me dera eu pudesse só falar beleza, né? Só falar assim, não, que bom, tá tudo certo. Mas, se eu vou na obra e tem alguma coisa errada, eu tenho que mostrar. Se tiver tudo beleza, eu vou bater palma e vou cantar parabéns. Muito obrigado. Ordem do dia da reunião seguinte, a próxima reunião ordinária se realizará no dia 21 de 11 de 2022. Boa noite a todos. Obrigado.